Voltamos. Bom, esperar um pouquinho, as pessoas entrando e pra gente continuar. Mas eu não vou, eu acho que eu não vou me alargar muito, porque, oi, porque, né? Mas não sei. Vamos ver. Vamos ver como é que a gente continua aqui a nossa conversa. Então, esperando só mais um pouquinho. Se alguém que tiver, que estava na anterior, estiver entrando. Então, para Simone, esse erro, esse equívoco, continuando a live anterior, é, que, que a gente não terminou. Então, para quem for assistir essa live, para não ficar muito perdido, para entender que é uma continuação. Então, qual era a sua fala no Pedro II sobre o tema era sobre a violência socialmente legitimada, que é um conceito que eu desenvolvo na minha pesquisa de doutorado, que diz respeito a gente pensar a violência que as mulheres sofrem não nos termos de violência doméstica, mas em termos de violência socialmente legitimada, em razão da sua realização social, em razão da sua legitimidade social, desculpa. Só que não é só, o que eu proponho, não é só uma alteração de palavra. O que eu proponho não é só uma alteração de termo, não é só, gente, vamos deixar de falar violência doméstica para falar o nome certo, que o nome certo é violência socialmente legitimada. Não se trata apenas de uma troca de palavras. Se trata da construção de um conceito. Então, então foi sobre isso, foi sobre o assunto era a violência pública que as mulheres sofrem numa sociedade patriarcal, por que que isso acontece e por que que tudo isso por que que o capitalismo precisa disso tudo? Por que que necessariamente o capitalismo precisa se organizar e organizar uma sociedade em que a violência contra as mulheres seja essa violência social, violência como prática, violência como marca da história, violência como legitimidade. E não só em relação às mulheres, mas também em relação à população negra. E sim, foi sobre isso que eu fui falar com os adolescentes do Pedro II. Falaram, você pode falar do que você quiser. Eu falei, bem, para todos os lugares que me chamam, eu sempre falo sobre esse assunto, porque, para mim, isso é uma questão fundamental que a gente precisava estar falando todos os dias, em todos os lugares. Mas foi muito ótima essa participação lá no Pedro II. O auditório estava lotado, com a garotada, aquela energia adolescente. O que mais? Onde acho seus artigos? Vai sair Tá para sair 2 artigos meus sobre isso. Já foram aceitos, então é tempo de publicação mesmo das revistas. Mas acredito que saia esse semestre. Mira, depois você me escreve, tá? Para que eu te mande esses textos. Bom, vamos voltar. Então, a Simone, ela parte de um equívoco histórico. Ela praticamente naturaliza a relação entre os homens e as mulheres.
Ela praticamente não, ela efetivamente naturaliza. Tem aí também um dado da lógica heteroafetiva. Tem algum momento mais adiante, tá bem, em algum momento mais adiante, a Simone vai dizer: é impossível que as mulheres deixem de se relacionar com os homens. Lembrem que eu disse antes que ela criou a relação dela lá com Sartre como uma relação necessária, né? Um amor necessário, e todas as outras relações e todos os outros amores eram amores contingentes, que não afetava aquele amor principal. Ela vai dizer que a relação entre os homens e as mulheres é uma relação necessária. Porque existe um dado biológico da reprodução. Enquanto todos os outros grupos que ela elencou antes, os negros, a população, os proletários, os judeus e as outras relações de opressão, enquanto nesses outros lugares, nessas outras relações, os oprimidos podem lutar para resistir e sair da relação de opressão e se desvincular dessa relação e criar um outro modo de relação, a relação, ela escreve, a relação entre os homens e as mulheres, ela é necessária. As mulheres não podem se rebelar nesta relação de opressão e tomarem um distanciamento e dizer e fundar lá a ilha de Lesbo, ou fundar a nova sociedade das Amazonas. A Simone diz isso, que isso é impossível. Então tem aí também um problema de uma lógica heterossexual afetiva operando nessa formulação, na formulação do problema nesses termos. E, de novo, um desconhecimento histórico. Porque as sociedades, estudos antropológicos demonstram que os arranjos para a reprodução humana são vários. Ou seja, a organização familiar é um modelo, a organização parental monogâmica é um modelo. Aliás, a relação parental é um modelo, a relação por aliança é outra, a relação monogâmica é outra. E os estudos antropológicos demonstram isso, dão notícias disso. Então, tem sociedades que, por exemplo, as mulheres, elas são organizadas de tal forma que mulheres viúvas podem se casar com mulheres mais jovens. Mas essa organização não tem nada de homoafetivo, mas é uma forma de estrutura social. Uma forma de organização social em que essa mulher mais velha ela vai se casar com uma mulher mais jovem para fins reprodutivos. Essa mulher mais jovem vai se relacionar orientada, comandada por essa mulher mais velha para se relacionar sexualmente com o homem e realizar a reprodução. Aí o filho dessa mulher mais jovem com este homem, este homem não é nada da criança e a mulher mais velha, ela é mãe e pai da criança, dessa criança que aparece nesse arranjo reprodutivo. Não é uma lógica homoafetiva que está operando, é uma lógica de um arranjo para a reprodução. Então é complicado. A Simone ela faz afirmações complicadas
incorretas, equivocadas e, penso, muito influenciada pela própria relação que ela tinha com Sartre. Pelo modo que ela se relacionava com Sartre. Então, me parece que esses são elementos a serem considerados na leitura do Segundo Sexo. E aí, eu sempre pergunto na aula sobre uma questão. Por que foi o segundo sexo que ficou para a história com esse status que ele tem? Por que o segundo sexo e não um teto todo seu e não 3 guinéus? Ou e não qualquer outro, gente? E o que a gente discute nas aulas e que a gente, num tempo, né, de aula, que a gente tem mais tempo mesmo para fazer uma leitura detida sobre o segundo sexo, fazer uma leitura analítica, frase a frase, a gente chega à conclusão, a gente consegue pensar juntas que foi o segundo sexo e continua sendo o segundo sexo, porque o segundo sexo não causa cosquinha no capitalismo e no patriarcado. Terceira e acho que última grande polêmica do nosso encontro de hoje. Porque quando a gente lê comparativamente essas 3 obras, existe um teor revolucionário, existe um teor explosivo, existe um teor de confronto, existe um teor de recusa a compactuar com a ordem, que é muito forte em Um Teto Todo Seu e 3 Guinéus. A Virginia, nos 3 Guinéus, ela não tem ressalva, o nome do curso que a gente vai começar amanhã, inclusive, é o Feminismo Sem Concessões, de Virginia Woolf, porque é sem concessões mesmo. Ela tem uma concepção muito séria e objetiva, rígida, sobre a relação das mulheres na condição social patriarcal. Virginia Woolf entendeu que, por dentro da sociedade patriarcal, é muito difícil produzir uma alteração. Que essa alteração teria que vir da sociedade das outsiders. Teria que vir de quem está fora. Teria que vir de quem ainda não está corrompido pelos hábitos e pela lógica da sociedade patriarcal. Então ela vai elaborar um pensamento revolucionário. Revolucionário no sentido de alteração radical das circunstâncias, da realidade da sociedade e do problema. A gente não tem isso no segundo sexo. Então, a hipótese, a conclusão que a gente chega é que foi o segundo sexo que ficou, porque o segundo sexo não atrapalha, não ofende. O segundo sexo não ofende o patriarcado, ou não coloca em risco a operação do patriarcado.
É claro que o segundo sexo vai ofender quem, gente? Ué, vai ofender quem sempre fica ofendido com as mulheres. Os machos, os misóginos, os... e outro contingente social político do nosso momento de hoje no Brasil. Vai ofender essa gente. Agora eu estou dizendo sobre uma ofensa que coloca em risco uma estrutura. É sobre isso que eu estou falando. E por fim, a última coisa que eu queria ressaltar é que a Virginia Woolf, de novo voltando, porque me parece que é importante o elemento do tom. A Virginia Woolf, para ela, era uma necessidade escrever sobre as mulheres. No Teto Todo Seu, ela diz, quando ela vai conduzindo as suas explorações, ela vai dizer: não sabemos nada da história das mulheres. Para que a gente possa entender por que as mulheres estão na condição que elas estão hoje, a gente precisava ter mais dados. A gente precisava ter biografia, a gente precisava ter diários, a gente precisava ter escritos, a gente precisava ter material abundante. Porque o material abundante que a gente tem foi a história criada pelos homens. Essa concepção está transposta no segundo sexo também. Os homens detêm a história, detêm a produção da história, detêm a produção da história das mulheres. Então, o que nós temos, o que sabemos, o pouco que sabemos em relação à história das mulheres, e as mulheres na história foram os homens que criaram. E por isso toda essa história precisa ser colocada em suspeição. Ótimo, tá lá isso aqui no segundo sexo também. Mas diferente da Simone, a Virginia, ela sabia que era preciso fazer a história das mulheres. Que era sim preciso falar sobre a condição das mulheres de novo, e de novo, e de novo. Por quê? A Virginia não viu uma alteração acontecer, embora ela tenha visto. Ela viu as mulheres conquistarem o direito ao voto, ela viu as mulheres conquistarem o direito ao parlamento, a serem candidatas e eleitas para o parlamento. Ela tinha relação política com essas mulheres. Ela viu um monte de coisa. Mas ela viu as mulheres entrando na sociedade patriarcal. Entrando na sociedade patriarcal a partir da regra deles. Então, a Virginia, ela não tinha... Então, para ela, o problema da condição da mulher na sociedade patriarcal, ainda que ela tenha visto as mulheres entrarem na sociedade patriarcal, ela não viu solução. A solução é se manter de fora e fundar outra sociedade em absolutamente outros termos. Fundar outra sociedade em absolutamente outros termos. E ela não tinha enfado nenhum. Aliás, ao contrário. Tudo que a Virginia Woolf escreveu esteve orientado para uma ação que para ela era muito clara. É preciso escrever a história das mulheres. As mulheres precisam escrever a história das mulheres. E aí, fora Bolsonaro, na vizinhança. E aí, é bom que fica gravado na live, tá ótimo. E aí, a gente pega os textos da Virginia, não tem nenhum texto da Virginia Woolf que a gente veja esse enfado, essa má vontade de escrever. Muito pelo contrário.
E são belíssimos os textos biográficos que a Virginia Woolf escreveu sobre todas as mulheres que ela pôde. Ela fez biografias, pequenas biografias, artigos biográficos. Eu acho que eu mencionei isso na primeira live, quando eu falo sobre a coletânea de ensaios que estão reunidas no livro O Leitor Comum. A maior parte daqueles ensaios, daqueles escritos, são escritos biográficos. A Virginia criando biografia de mulheres. A Virginia criando a história das mulheres. A Virginia como uma memorista das mulheres. E é de uma beleza e de uma paixão que ela se lança nesses escritos. O texto da Virginia Woolf, que está nessa coletânea do Leitor Comum, mas que também é possível encontrar na coletânea da Kozak Naif, O Valor do Riso, sobre a Mary Wollstonecraft, é um texto de chorar sobre a forma, a belíssima forma como a Virginia fala dessa mulher. Então, enfado não tem na Virginia. Existe para a Virginia uma nitidez de propósito e de objetivo literário que se comunga com seus escritos políticos feministas. Então a Virginia não tinha dúvida nenhuma sobre o que ela precisava escrever. E ela efetivamente produziu, tanto na sua obra literária quanto na sua obra ensaística. Então é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vamos lá. Vocês podem colocar aí. Eu quero, então, apenas lembrar que vamos começar amanhã mais uma edição do curso Feminismo Sem Concessões, de Virginia Woolf. É um curso de 6 aulas e cada edição é uma edição diferente, porque como é o pensamento da Virginia Woolf, a Virginia Woolf é uma das pensadoras que integram de forma muito presente a minha pesquisa em ato. Então, e as próprias aulas são momentos em que a gente pensa melhor, que só desse momento de estar na troca, de ouvir vocês, de elaborar para vocês, também já faz com que a gente pense coisas que não tinha pensado antes, não tinha pensado num momento anterior. Então, se não me engano, já é a 5ª edição desse curso. Outro dia, alguém me escreveram pro IPA perguntando: quando é que vai ter de novo esse ano? Não vai ter esse ano, porque no IPA a gente está realizando, a gente pensou o nosso ano de 2021 com uma propostas de atividade, propostas de cursos que incluem cursos mais longos. Então, a partir de abril, a gente vai começar no IPA, eu vou começar no IPA um curso que se chama Formação Feminista e Antirracista, Política e Direito, que é um pouco o curso Feminismo, Luta e Pensamento, mas estendido. A versão primeira do Feminismo, Luta e Pensamento nós tivemos 11 aulas, que já era uma versão grande. A versão original tinha 6, mas nessa versão que foi online foram 11. E esse curso, então, os assuntos foram todos abertos, foram desmembrados para a gente lidar com esses assuntos de forma mais detida. Então vai ser um curso que vai durar 4 meses e vai ser ministrado por mim e pela Raquel Seródio. E a gente também vai tratar do direito. Então a gente vai
passar por toda essa história política, por toda essa história da luta das mulheres para pensar a constituição social da organização patriarcal. Online. Então, então a gente está com um programa esse ano no IPA de realizar cursos mais longos. Então, cursos, essa é a minha programação, a programação dos outros professores. Vocês vão receber em breve, a gente vai publicar em todos os nossos canais. Mas, então, para o primeiro semestre, eu vou estar super envolvida neste curso longo, que é um curso que vai ter 99 horas. A louca. A louca que não consegue fazer uma live de 1 hora. Vai, então, né? Então, eu precisamos de curso de 99 horas. Pois é, tá aí. Daqui a pouco vai estar no mundo, mas a divulgação, daqui a pouco a gente vai abrir as inscrições. Mas enquanto isso, a gente tá, eu e Raquel e outras mulheres que a gente está convidando, a gente vai fazer lives toda quinta-feira para tratar sobre o assunto da formação, sobre essa história que a gente não sabe, sobre essa história que não nos contaram, então, e sobre vários outros temas. Então, a minha agenda desse semestre tá bastante preenchida. No próximo semestre, no segundo semestre, é bastante provável que a gente realize outro curso, continuando o curso formação do primeiro semestre. Aí a gente vai ver, vai precisar ver, organizar, mas vai ser bastante provável que a gente vai lançar outro. E a gente também, eu e os outros professores do IPA, Felipe Jardim, Álvaro Lazarotto, Ivo Venerotti, a gente também está pensando em remodelar um curso, também no modelo, também numa proposta de curso mais longo, que é um curso Estudos Brasileiros, Literatura, que a gente vai pensar o Brasil a partir de determinadas obras literárias. Então, a programação minha para esse ano, ela está assim, gente. Então, estou dizendo que não vai ter esse ano Virgínia de novo, porque eu só tenho um corpinho que não dá para eu me dividir. Infelizmente, porque eu amo este curso, eu adoro essas aulas, eu adoro as discussões, tudo que a gente tá ali conversando e trocando juntas. Então, começa amanhã, ainda é possível vocês se inscreverem, quem quiser. E, bem, é isso. Recados. Um outro projeto que eu já falei também, que eu falei na primeira live, que é o nosso projeto de podcasts do IPA. E um dos programas que a gente está pensando em fazer uma leitura comentada, no caso, eu mesma, fazer uma leitura comentada de Um Teto Todo Seu. Porque eu tenho alunas maravilhosas que elas dizem assim, eu vou ler Virgínia e eu fico lendo Virgínia com a sua voz. Então tá aí, vocês me dão ideia? Então agora em breve vai existir literalmente a Virgínia com a minha voz. Então, gente, é isso. É essa mais ou menos a programação semestral e do ano. E eu encontro vocês no curso ou nos encontramos em algum outro momento. Sempre que eu conseguir um tempo, eu vou marcar essas lives. E estou fazendo as lives às quintas-feiras. Na semana que vem, no início da semana que vem, a gente vai publicar um calendário de lives. A Júlia Miara também está aí com uma programação de lives para as terças. Então acompanhem que a gente continua se encontrando.
Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que vocês escreveram. Obrigada, obrigada, obrigada a todas. Ah, gente, eu tô muito chique com os meus instrumentos de live. Agora tem uma luz, vocês estão vendo como eu tô iluminada? E o áudio finalmente, né? O áudio tá funcionando, não tá abafado. Programação incrível, muito bom. É, isso aí, vamos fazer. Maristela, amanhã a gente se encontra. Um beijo, beijo, beijo. Até. Obrigada, gente.